Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos demonstrar o momento de inércia do disco e de uma haste, tá? Mas antes disso, gostaria de lembrar da definição do integral, porque nós vamos ter uma concepção melhor, tá? Então suponha que eu tenho aqui plano cartesiano, tá? E uma função qualquer, f de x, tá? Sobre o intervalo AB. E qual é a ideia para nós sabermos calcular esta área, né? Esta área aqui. Então, a sacada dos matemáticos foi o seguinte. Imagine que nós vamos dividir esta área em infinitos retângulos, né? Então, concorda comigo que eu pego essa área, dividir em infinitos retângulos, a soma deles também vai ser a própria área, concorda? Sim. Então, qual foi a ideia? Ó, se eu pegar este ponto aqui, um ponto C qualquer, minha f de x, tá, vai me conceder esta altura aqui, este ponto, tá? E aqui já me concedeu uma altura, né? Então, se eu pegar todo esse intervalo em função de C, então o meu retângulo vai ter todas esta altura aqui, ó. Mas note que aqui bateu certinho, mas aqui já passou. Então vai dar uma área muito maior. Então aqui, ó, vai ser um retângulo que, se eu somar nesta altura, esta área aqui vai entrar. Então vai ser legal, né? Da mesma coisa aqui, se eu pegar essa altura como base, essa altura M, por exemplo, vai me dar essa altura. Se eu pegar como base esse intervalo de A a B, esse ponto M, vai me dar uma altura F de M, tá? Então eu me conceder toda essa altura aqui, ó. Vai dar também uma área menor do que eu quero, porque vai faltar este pedaço e esse. Então qual foi a sacada dos matemáticos? Pegar este intervalo de A a B, e dividir ele em infinitos pedaços, tá? Então aqui infinitos pedaços. Por que isso? Porque para cada pedacinho eu vou ter a altura na função de f de x, tá? Ó, então vai ser infinitos pedaços. Infinitos pedaços iguais, tá? Eu peguei esse intervalo a, b, né? Vai me dar uma constante. E isso seria, na verdade, pessoal, o limite deste intervalo quando ele tende a zero, tá? Aliás, quando ele tende ao infinito, perdão, ao infinito. Porque eu vou dividir em infinitos pedaços. E cada pedacinho concorda comigo que vai ser a base do retângulo. Esta base do retângulo, vou chamar de dx, que é a variação de um intervalo para o outro, tá? Vezes a altura. A altura, quem é a altura? É a minha f de x. Por exemplo, se eu botar minha f de x igual a b, concorda que a altura será esse ponto aqui, f de b? Sim. Então a altura será f de x. Então quando eu colocar minha integral nesse intervalo de a a b na função f de x dx, né, eu vou ter esta área aqui, todinha, tá? Todinha, essa área. Fazer aqui um exemplo rapidinho. Por exemplo, essa função x menos 1. Se eu desenhar no intervalo de 1 a 3, tá? Qual é a área sobre o gráfico deste intervalo 1, 3? Essa função aqui, pessoal, vai me conceder o seguinte, ó. Quando ela vale 0, o x igual a 0 vai ser menos 1, tá? A raiz aqui é x igual a 1. E o valor máximo, que é 3, ela vai valer 2, tá? Por exemplo, quando é 3, vai valer 2. Note que foi um triângulo. Então, o triângulo, você sabe que a área é a base vezes a altura sobre 2, né? A base, quem é? Essa base aqui todinha. Então, 3 menos 1 é 2. A altura. A minha altura máxima é quando o x vale 3, intervalo máximo, tá? Vai me considerar a altura 2. Então, f de 3 vai ser 2. 3 menos 1, 2. Então, a altura é 2, tá? Sobre 2. 2 vezes 2, 4. Sobre 2, 2. Vamos ver se isso na integral se aplica? Bora lá. Então, qual vai ser a integral novamente? Pegar esse intervalo de 1 a 3, dividir em infinitos pedacinhos. Nós vamos ter vários retângulos, tá?
E a soma desses retângulos vai me considerar todinha. Então, ó, a integral no intervalo de 1 a 3, aqui é a b, né? 1 a 3, da função f de x. Quem é a função f de x? X menos 1. Isso aqui em relação a dx, né? O x que está variando, né? Dx. Tem uma propriedade que a soma ou a subtração das integrais é a subtração das integrais, tá? Então, vou separar aqui em x menos a integral de 1, intervalo de 1 a 3 também, dx, tá? Dx. A integral de x, pessoal, vai ser x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 1 a 3. De 1 a 3, tá? Menos essa integral aqui. A integral de uma constante em relação a x é ela mesma. É 1 vezes x, que é o próprio x. No intervalo também de 1 a 3, tá? Então, vai ser essa função no intervalo 3 menos, depois no ponto 1. Aí, menos x no ponto 3, esse x menos 1. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado no ponto 3 vai ficar 3 ao quadrado, tá? Sobre 2. Menos, agora no ponto 1. Então, x ao quadrado no ponto 1 vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, tá? Esta é a primeira parte. Agora, menos esta parte aqui, ó. X no ponto 3 vai ficar 3, tá? Agora, x no ponto 1. Menos no ponto 1, tá? Ó, 3 ao quadrado é 9 sobre 2, tá? 9 sobre 2. 1 ao quadrado é 1 sobre 2, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, essa é a parte. Menos, aqui, ó, 3 menos 1 é 2, tá? Então, ó, denominadores iguais, conserva. Então, vai ficar, vou colocar aqui, ó, 2, né? 9 menos 1, 8, tá? Isso aqui menos 2. 8 sobre 2 é 4. Então, isso aqui é 4. 4 menos 2 é 2, ó, bateu, né? Então, sabendo disso, nós podemos encarar o disco. Então, essa ideia nós vamos usar no disco, tá? Então, suponha que aqui eu tenho um disco. Eu tenho aqui, pessoal, um disco, tá? Também vou colocar aqui os eixos para facilitar. E esse disco está na origem 0, tá bom? Ele tem um raio Rzão, tá? Rzão. Então, você sabe que o momento de inércia, por definição, é a integral do Rzinho ao quadrado vezes dm. Quem é esse Rzinho, pessoal? Olha, essa integral aqui, se nós formos colocar em função deste disco no plano xy, daria duas integrais. Temos duas variáveis, tá? Mas qual é a ideia? Nós vamos colocar tudo em função de uma variável, que no caso aqui vai ser o Rzinho. E quem é esse Rzinho? A mesma ideia lá. Lembra que nós dividimos este gráfico, né? Este retângulo, este triângulo em vários retângulos, né? Que foi a definição do integral. A soma deles vai dar a área toda. Então, aqui nós vamos dividir em vários discos, né? Porque não dá aqui também para dividir em retângulos, tá? A ideia vai ser em discos. Porque tem que ficar em função de Rzinho. Então, suponha que aqui eu estou dividindo, pessoal, em vários discos. Vários. Tá? Deixa eu fazer aqui um discozinho. Tá? Vou fazer só mais um. Pronto. É só mais um aqui no meio, tá? Só mais um aqui no meio. Então imagine que eu dividi esse disco. Aqui tem vários discos pequenos, vários, né? Então aqui vai me dar um raio até aqui. Ele todo é Rzão, né? Então aqui vai me dar um raio. Até aqui, pessoal, vai me dar outro raio. Até aqui vai me dar outro raio, né? Então vai ser Rzinho, nós vamos chamar, tá? Nós estamos dividindo em vários Rzinhos. Esse R tá tendendo ao infinito, tá? Então será esse Rzão, aliás, Rzão está tendendo ao infinito. Então vamos ter vários Rzinhos, tá?
Então, já descobrimos que é Rzinho. E esse dm, quem vai ser? Ó, nós temos esse Rzão e também temos a massa do disco total. Então, tem Mzão para a massa do disco total. E esse dm vai ser a massa pequenininha para cada disco que nós temos aqui, bem finitozinho, bem pequeno, né? Tem esse aqui, tem esse, tem os aqui pequeno, tem esse e assim vai. Então, esse dmzinho, né, é a massa bem pequenininha de cada disco que nós dividimos em infinitos pedaços, né? Então temos dmzinho, né? dmzinho nós temos, né? Aí, com esses dados, nós podemos montar nossa integral, só que a integral tem Rzinho e dm. Então, esse dm não é nada bom. Temos que colocar tudo em função de Rzinho. Foi a proposta, lembra? Então, bora lá. Ó, nós, por densidade, nós temos o quê? Ó, a massa total está para a área do disco grandão, né? Isso é igual a massa pequenininha, que é dm, está para a área total de cada disquinho pequeno. Então, qual é essa área de disquinho pequeno? Ó, imagina que esse disco eu vou pintar. A câmera parou, eu dei uma pausazinha, tá? Então, nós paramos aqui, ó. A massa, né, está para a área, como dm está para a área do disco. Pequenininho, né? Quem é esse disco? Quem é essa minha areazinha, né? Pessoal, eu pintei esse disco aqui, né? Note isso. Imagine que eu peguei esse discozinho pequeno, tá? E cortei ele. Essa é uma ideia abstrata para você ter. Quando eu corto ele, eu vou ter um retângulo. Eu desenhei ele aqui o retângulo, né? E por que vai ser um retângulo? Pessoal, essa distância daqui para cá vai ser o meu dr, vai ser a variação do raio. Eu não estou colocando o raio maior para o infinito, vai me dar rzinho pequenos pedaços, então vai ser dr, tá? A minha altura. Ó, quando eu pego, estico, né? E o comprimento? Esse comprimento vai ser o comprimento da circunferência, pessoal. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, a área deste retângulo vai ser a base vezes a altura. A base é o comprimento 2πr vezes a altura, dr. Então, aqui, né, a áreazão maior e a área menor é 2πr dr. A área maior, vou até colocar logo aqui. A área maior, que é o disco total, como é a área de um disco, de um círculo também, né? É πr ao quadrado, tá? Então temos essa relação aqui, πr ao quadrado do disco maior. Então fazendo meios pelos extremos, temos que dm vezes a, só que a é a área total, πr ao quadrado é igual a m vezes 2πr dr, certo? Isolando dm, nós temos que m, ó, esse π cancela com esse π, então vai ficar r, 2r, dr, passa dividindo, r ao quadrado, no caso, rzão, tá? Agora sim, nós podemos substituir, tá, na integral o dm, ó, o dm aqui nós já achamos, então vai ficar integral, intervalo de 0, ó, de 0 a r, ó, é o raio, tá? 0 a rzão. R ao quadrado, e o meu dm agora, pessoal, tá aqui, ó, mzão vezes 2r vezes dr sobre r ao quadrado. Lembre-se mais uma vez, deixamos tudo em função de r. Então, ó, rzinho, dr. Então, tudo que não é rzinho é constante. Então, a massa constante, rzão constante, 2 constante. Então, vai para fora da integral. 2mzão sobre rzão ao quadrado, a integral no ponto de 0 a rzão. R ao quadrado vezes r ao cubo, dr. Agora sim nós podemos fazer nossa integral. Integral de r ao cubo vai ser adicionar 1 no expoente, vai ficar r à quarta sobre o próprio expoente 4, tá? No intervalo de 0 a rzão, que multiplica a constante, que é 2mzão vezes r ao quadrado, tá?
vezes R ao quadrado. Pessoal, ó, Rzinho no ponto Rzão e Rzinho no ponto menos no ponto zero, isso aqui vai dar zero, né? Quando for no ponto zero. Então, só me resta Rzão. Então, ó, 2m sobre Rzão ao quadrado. No lado de Rzinho vai ser Rzão. Vai ficar Rzão quarta, tá? Substituir sobre 4, tá? Esse 2 simplifica com esse 4. Então, dividindo por 2 fica 1, vai sobrar o mzão. Dividindo por 2, o 4 fica 2, tá? Esse r ao quadrado simplifica com esse r à quarta. Então, r à quarta virou um r ao quadrado. Então, nós chegamos no momento de inércia, tá? Do disco. O momento de inércia do disco, né? Vai ser a massa total dele, né? Vezes o Rzão ao quadrado sobre 2, tá? Agora, nós vamos para a haste, tá? Vou desenhar aqui o eixo. Tá bom? X e aqui Y, tá? Aqui temos uma haste, imagina aqui uma haste, né? Um pedaço de madeira, né? De um cabo de vassoura, né? Uniforme. Tem um tamanho L. Por conveniência chamamos de L, mas pode ser qualquer letra, tá, pessoal? E tá no eixo zero, o meio dela, tá? Então, se ela tem L dividido por a metade, então aqui no eixo positivo L sobre 2 e aqui é menos L sobre 2. Vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos lá, lembra? Da definição de integral. Dividimos aqui esta área em retângulos, né? Esse triângulo também em retângulos. Os discos lá em pequenos discos, né? Infinitos discos. Aqui nós também vamos tender este intervalo ao infinito, vamos ter infinitos retângulos, tá? Infinitos retângulos. Então, como está variando em relação a L, eu vou dizer que está em função de DL, tá, pessoal? Eu sei que tá, eu poderia chamar de dx, mas eu vou chamar de DL, tá bom? DL, tá? DLzinho aqui. E mais uma vez, para cada retângulozinho pequenininho desses, ó, para cada pequenininho desse, isso aqui eu estou colocando como se fosse um zoom, tá? 1000 vezes, mas é bem pequenininho, infinitos pedaços. Também vai ter uma massinha dm, tá? A massinha dm, tá bom? Também o mzão vai ser a massa total. Temos a integral que r ao quadrado é dm. Mas r de raio em relação a disco, né? Mas vou chamar esse r ao quadrado de l ao quadrado, tá bom? Que é o lzinho pequenininho da hastezinha, tá? Aqui tem L pedacinho, L pedacinho, L pedacinho, tá? Então, vamos também colocar tudo em função de Lzinho. Então, temos que colocar esse dm em função de Lzinho. Então, bora lá, ó. A massa total está para o Lzão, né? A massa total da haste está para o Lzão, né? Então, a massa dmzinho está para o dlzinho, tá bom? Dlzinho. Então, aqui como fica, ó. M vezes dl, meios pelos extremos, né? É igual a dm vezes Lzão. Só que esse Lzão eu vou passar dividindo, tá? Então ficou assim, ó. Pronto. Então dm tá tudo em função de L, tá? Então bora lá. Substituindo aqui na integral, qual é o intervalo? Menos Lzão sobre 2, tá? Olha o intervalo. Menos Lzão até L2, tá bom? L ao quadrado. E meu dm agora, quem é? Mzão dl sobre Lzão, tá? Sobre Lzão. Mzão, Lzão é constante, vai para fora, só fica o Lzinho ao quadrado, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma folha limpa. Vou colocar aqui, tá? Então, ó. O Mzão, Lzão vai para fora, intervalo de menos L sobre 2 até L sobre 2, tá? Lzinho ao quadrado dl, tá bom? Esta integral aqui é simples, né? Colocando, adicionando um expoente, fica L ao cubo sobre 3, né? No intervalo de menos L sobre 2 até L sobre 2 positivo. E a constante multiplicando, tá? Então, substituindo, né? Esses pontos que me dado maior no Lzinho, depois menos a menor no Lzinho, né? Vamos ter a seguinte
o seguinte resultado. Lzinho nesse ponto vai ficar Lzão sobre 2 ao cubo, né? Sobre 3, ó. Menos, agora nesse ponto, que é o negativo, tá? Ao cubo sobre 3, tá bom? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar L ao cubo. 2 ao cubo é 8, tá? Pessoal, ó, aqui o número negativo em expoente ímpar vai dar negativo, tá? Porque dois números negativos, o produto deles é par. Como aqui é ímpar, vai dar negativo. Como tem o negativo fora, menos com menos vai ser mais. Então, vou colocar aqui um mais direto. E L ao cubo vai ser L ao cubo. 2 ao cubo vai ser 8, tá? Tá bom? Isso aqui sobre 3, não foi? Isso aqui sobre 3, tá bom? Vamos ter Mzão vezes L, né? Ó, divisão de fração, inverte a segunda e multiplica elas, tá? Então vai ficar, esse 3 sobre 1 aqui vai ficar 1/3, né? Então aqui vai ficar 1/3, né? Então vai ficar L ao cubo. 8 vezes 3, 24, mais, mesma coisa, mesmo valor a outra, tá? 24 também, tá? Então, ó, Mzão, Lzão, vezes quem? Ó, denominadores iguais, concebe soma os numeradores. Então, L3 mais L3 vai ficar 2L3 ao cubo e 24, tá? Vai ficar Mzão. Este L simplifica com este L, vai ficar L ao quadrado, tá? Este 2 simplifica com 24, vai ficar 12. Então, nós temos aqui o momento de inércia da haste, tá? Então, ó, do círculo, Mzão vezes Rzão ao quadrado sobre 2 e a haste Mzão vezes L2 ao quadrado sobre 12, tá, pessoal? Espero que gostem, deixe seus comentários aí, siga o professor Fidelis, tá? Até breve, tchau, tchau.